Boa tarde, Zilma. Boa tarde a todos que fazem o Telesaúde Espírito Santo. Boa tarde a todos que estão participando desta web palestra. É uma alegria estar aqui mais uma vez e podermos participar de um debate onde espiritualidade esteja presente e nós podermos incluí-la dentro da prática clínica. Na última web palestra que fizemos, nós abordamos exclusivamente a questão da saúde e da espiritualidade de uma forma geral, bem ampla, como quais seriam os seus principais conceitos e quais seriam as suas implicações na saúde, dentro de um contexto sobre religião, religiosidade, espiritualidade. Mas hoje nós vamos nos deter especificamente neste aspecto de como incluí-la dentro da nossa. Eu gostaria de começar resgatando este primeiro slide que nós colocamos na palestra anterior, que nos dá uma visão mais ampla sobre o conceito de espiritualidade. Então, William James, um dos grandes psicólogos do século XX, e que é o criador, um dos mais eminentes psicólogos norte-americanos, ele define espiritualidade com este ser elevado que una o homem, ou seja, a criatura, com Deus, o seu Criador. Também ele diz que espiritualidade reflete uma experiência individual. É algo que cada um de nós vai vivenciar e esta experiência, ela independe da filiação religiosa que a pessoa pertence. Então, não importa qual a denominação religiosa que a pessoa tenha ou não tenha, mas é possível que ele possa vivenciar essa experiência individual de integração do indivíduo, do homem, com o Pai, da sua vivência íntima, como você expressa a sua religiosidade, através da sua frequência dentro da religião que você é acostumado a vivenciar no dia a dia, e como também da observância, ou seja, de todos os preceitos que são recomendados nas inúmeras religiões que existem no planeta. E que a espiritualidade, este sentimento, vai muito além dos limites físicos e dos limites mentais do indivíduo, ou seja, transcende todas estas barreiras, porque o indivíduo sente algo diferente de integração. O Kevin, que nós já citamos anteriormente, ele faz parte da equipe do Dr. Harold Kennedy, que nós vamos citar mais na frente, da Universidade de Duke, em Carolina do Norte. É um dos grandes pesquisadores sobre a questão da saúde, da religião e da espiritualidade. Ele é considerado o fundador da epidemiologia da religião. E ele colocou desse livro aí, Deus, Fé e Saúde, que quando nós descobrimos um fator que possa afetar de maneira positiva tanto a saúde como a longevidade do indivíduo, então o médico tem a responsabilidade, ou como também qualquer outro profissional de saúde, de estudar esse fator, aprender como utilizá-lo para o benefício dos seus pacientes. Afinal, a medicina, ou qualquer área de atuação da saúde, ela é uma área de um contínuo aprimoramento. Então, a cada dia, novas pesquisas, novas descobertas, novos conceitos, novos trabalhos são apresentados e as pessoas vão relatando essas descobertas. E quando elas beneficiam o ser humano, então não tem por que ela ser esquecida. Tem que ser considerado, tem que ser avaliado, porque se nós não fizermos isso, nós estaríamos sendo negligentes, sabendo que existe um fator que pode ser importante para a saúde do ser humano, nós não o utilizarmos e não aprofundarmos o conhecimento sobre
este fator. O Dr. Harold Kendi, que eu citei para vocês, ele faz parte dessa equipe que estuda e faz trabalho e pesquisa sobre saúde e espiritualidade, entre muitas que existem, principalmente nos Estados Unidos e hoje em outras regiões no nosso planeta. Então, veja bem, ele publicou esse livro, que ele também já é traduzido para aqui, para português, Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. Este livro é a base do que nós vamos apresentar aqui ao longo da nossa aula, e depois, quem tiver interesse pode adquiri-lo, e aí existem muitos mais detalhes de algo bem substancial que não era possível colocar dentro dessa aula. Mas ele coloca lá o seguinte, que praticamente a grande maioria dos estabelecimentos e das universidades norte-americanas, 80 delas, que vão treinar a forma como se deve lidar com esse aspecto espiritual, religioso, emocional de cada paciente. E que 5 a 10% eles estão aptos para exercitar esse programa. Então, vocês vejam como é baixo o número de médicos que estão capacitados ainda ou que se interessam em participar de um programa de treinamento. Existem inúmeros estudos, hoje representam muito mais de 1000 estudos, que abordam e pesquisam essa relação da fé com a saúde, da religiosidade e da espiritualidade. Existem algumas barreiras que nós estamos colocando aqui, que elas dificultam o interesse dos profissionais de saúde de qualquer natureza, principalmente os médicos, aos quais nós nos detemos aqui, para que eles busquem se interessar pelo tema. Só vejam aí, o trabalho demonstrou que 71% alegam que tem falta de tempo. Quer dizer, do corre-corre da vida moderna, o dia a dia do trabalho médico, que nós sabemos que muitos têm vários empregos, sai de um plantão, vai para outro, tem trabalho, família, para também ainda cuidar. Ou seja, o tempo é algo muito importante que precisa ser gerenciado pelo profissional da saúde. Então, eu costumo dizer que nós, como os profissionais autônomos, a grande maioria, uma outra minoria não, porque tem que cumprir os horários dos seus empregos, nós é que somos responsáveis em gerenciar o nosso tempo. E devemos buscar um aumento, nem que seja um pouco por dia, onde nós possamos investir na aquisição de conhecimento de qualquer natureza. No caso, sobre espiritualidade, se esse 59 tem de treinamento para abordar estas questões. Então, nós vamos observar mais na frente que há uma necessidade que o profissional médico tenha conhecimento e saiba o momento certo de se abordar espiritualidade na prática clínica para que estava propondo para o paciente em questão. 56% têm dificuldade em identificar pacientes que queiram discutir o assunto. Acreditamos que esse percentual ele esteja muito relacionado pela própria dificuldade de abordá-lo. Isto aliado ao respeito que devemos ter com o paciente na hora que ele tenha que manifestar esse desejo. 31% acha que não faz parte do seu trabalho. Alguns profissionais acham que não, essa questão de espiritualidade não tem nada a ver com a sua profissão, isso é coisa para religiosos, isso é coisa para o capelão, e para ele só interessam as barreiras que dificultam o acesso do profissional de saúde para estudar e levantar a questão da espiritualidade junto com os seus pacientes. Então, este livro que nós citamos aqui, ele vai abordar especificamente 6 pontos. Então, o porquê, o como, o quando, o que, as barreiras, quando ela é prejudicial.
Então, por que falar sobre espiritualidade no tratamento dos pacientes, né? Existe uma razão que nós devemos buscar, porque esse tema ele interessa e porque esse tema ele é importante. Como o médico pode identificar e falar sobre assuntos espirituais? Aqui nós vamos ver qual seria a metodologia, de que forma é que o médico vai chegar na sua história clínica, no seu prontuário, nos seus pacientes e abordar a questão da espiritualidade. Quando se deve levar em conta a história espiritual durante a assistência ao paciente? Não é todo momento que nós devemos iniciar uma história, uma investigação, digamos assim, espiritual no paciente. Quais são os casos que teriam as melhores indicações? Quais resultados devem ser esperados desses cuidados espirituais? Ora, se nós estamos propondo uma abordagem nova, ou melhor, uma nova abordagem que acrescente as abordagens tradicionais que já são realizadas, é importante que nós saibamos os resultados. Nós só vamos aplicar essas abordagens porque nós esperamos bons resultados sobre isso. Existem limites éticos que não devem ser ultrapassados? Existem barreiras quando os médicos tentam falar sobre as necessidades espirituais com os pacientes? Quer dizer, além daquelas barreiras normais do próprio médico? E quando será que a religião se torna prejudicial para o ser humano? Então, este livro, basicamente, aborda esse conjunto de questões que nós vamos aqui apresentar alguns detalhes para o nosso debate, que poderá depois ser aprofundado por cada um de vocês dentro desse livro de mais material sobre o tema. Primeiro ponto que nós devemos considerar na espiritualidade, na prática clínica, são as características das suas aplicações. Muito bem, nós sabemos que espiritualidade é importante, estudamos todos aqueles aspectos, mas do ponto de vista prático, como é que nós vamos aplicar esse conhecimento? Então, alguns cuidados são interessantes. Primeiro, como está aqui, olha, geralmente não se deve dizer ao paciente que ele deve crer em Deus. Então, porque a maioria dos pacientes já tem a sua religião. As evidências demonstram que, e principalmente no Brasil, que é considerado um país muito religioso, então, a maioria dos pacientes, eles acreditam em Deus, da sua forma. Cada um tem a sua forma particular de acreditar no seu Deus, mas eles acreditam. Então, o que nós precisamos é, sim, buscar outros aspectos para fortalecer o que ele acredita dentro da sua religião. Segundo, deve-se sempre respeitar o paciente. O respeito pelo paciente ele é um ponto importantíssimo para que o profissional possa adquirir a confiança e estabelecer uma relação médico-paciente saudável, promissora, que seja fundamentado nesses dois pilares, respeito e confiança. Terceiro, incentivar e apoiar o paciente na sua crença. Nós vamos sempre bater nessa tecla e chamar atenção para esse ponto. Incentivar e apoiar o paciente na sua crença. Por quê? Porque essa é a regra de ouro para a gente entender como é que a espiritualidade vai funcionar na prática clínica. O médico, qualquer profissional de saúde, o objetivo que ele tem não é passar a sua crença para o seu paciente. O objetivo principal é apoiar, fortalecer, desenvolver no paciente a crença dele. Porque todos os mecanismos que envolvem o processo de cura, que seja do indivíduo para a doença, ou seja, de dentro para fora, ele envolve os fatores internos, a fé, a confiança, o otimismo, o equilíbrio emocional. E nesta área, só quem vai ter acesso é o próprio paciente. E para que ele possa acessá-lo, tem que ser
tem que ser conforme aquilo que ele acredita e não no que o médico acredita. Então, o papel do médico é incentivar e apoiar a crença do paciente, independente da religião do médico. Os médicos ou qualquer profissional de saúde podem rezar com os seus pacientes. Então, isso aqui é uma possibilidade. Veja bem, ele pode. Isso não quer dizer que deve. Quando se trata na questão da oração, é importante que alguns cuidados sejam tomados. Por exemplo, não é recomendado que o médico faça a oração. Certo? Por quê? Porque tende a ser um fator de imposição, às vezes, para o paciente que se encontra numa posição de fragilidade. É importante que o médico, quando coloque essa proposta, talvez, de orar com o paciente, ele tenha certeza de que ela será aceita. E isso, quando é que ele vai ter isso? Nós vamos ver na frente. Ele vai ter isso de acordo com a história espiritual que ele tiver feito lá atrás, no registro, que nós vamos ver qual o momento propício para fazer isso. Terceiro ponto, se o médico não vai coordenar a oração, ou ele pode estar apenas presente, e essa oração pode ser feita pelo paciente, por um familiar, por um religioso que esteja presente, ou seja, e no final ele pode participar apenas com um amém, com um assim seja, ou seja, ele vai demonstrar para o seu paciente que ele acredita na força da oração, no poder da fé e principalmente que respeita a crença do seu paciente. Isso estabelece um vínculo muito mais forte entre o profissional de saúde e o seu paciente. Quando nós abordamos a espiritualidade com os nossos pacientes, existe uma maior aceitação e adesão ao tratamento, exatamente porque se estabelece também uma confiança maior no profissional. E, por último, o profissional de saúde, para que ele possa bem exercer esta nova modalidade de abordagem junto ao paciente, precisa ter ampla formação moral e intelectual sobre a vida, sobre as religiões, porque o grau de credibilidade maior que o profissional vai passar junto aos seus pacientes é a sua postura moral. É o conhecimento que ele tem sobre os diversos aspectos técnicos, éticos, religiosos, emocionais, vivência de mundo, que ele possa discutir com o seu paciente e estabelecer essa relação de confiança e de adesão que é muito importante. Então, por que incluir a espiritualidade? Aqui 5 aspectos importantes a serem considerados. Primeiro, muitos pacientes são religiosos. Mais de 90% da nossa população professa algum tipo de religião. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Dr. Harold cita na sua pesquisa, 96% das pessoas estão vinculadas a algum tipo de religião. As crenças religiosas influenciam decisões médicas. Isso é uma verdade. Nós sabemos que, de acordo com a crença religiosa que o indivíduo professa, pode afetar a sua alimentação, o tipo de medicamentos que ele vai tomar, por exemplo, transfusões sanguíneas, que são os casos dos pacientes testemunhos de Jeová, alguns comportamentos que seriam necessários para que o indivíduo pudesse adquirir saúde, a sua religião pode permitir ou não. Então, assim, as crenças religiosas influenciam as decisões médicas. Atividades e crenças religiosas estão relacionadas à melhor saúde e qualidade de vida. Nós vamos apresentar no final alguns trabalhos que evidenciam isso daí, que são fortes, digamos assim, evidências científicas deste enunciado. Como os pacientes se sentem, ou seja, quais são as necessidades espirituais. Existem trabalhos que demonstram que a grande maioria dos pacientes internados, de acordo com a natureza da sua patologia, no local onde ele está, eles refletem necessidades espirituais. E, por último, existe uma ligação histórica entre religião e medicina. Nós sabemos que no início do século, até praticamente no terceiro, no quarto século, praticamente as pessoas que não tinham de se cuidar eram abandonadas. Mas
o primeiro hospital que foi criado para prestar assistência, esse hospital foi fundado no ano de 370, em Cesareia, na Turquia, foi fundado por religiosos. E de lá para cá, a religião passou períodos que tinham uma influência muito grande sobre a saúde, sobre a medicina, mas nos últimos séculos, principalmente com o renascentismo, depois com as ideias do iluminismo e dos tempos modernos, é que esse efeito da religião sobre a medicina, ele diminuiu. Atualmente está sendo resgatado de uma nova forma, através das evidências e das pesquisas científicas, mostrando que religião e saúde sempre caminharam juntas, se separaram por um tempo, mas hoje estão retornando para se unirem em benefício do paciente como um todo, um paciente que deve ser visto de uma forma integral, corpo, mente e espírito. Então, por exemplo, o Dr. Harold, ele fala no seu livro aí, diante de tantas evidências, negligenciar a dimensão espiritual é como ignorar o ambiente social de um paciente ou seu estado psicológico e resulta falha ao tratar a pessoa integralmente. Porque o ser humano ele tem que ser visto como um todo. Nós falamos na última aula do mês passado, vemos o conceito de saúde que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Saúde é um completo bem-estar psíquico, físico, social, e não apenas a ausência de enfermidades e de doenças. Então, e que este conceito está sendo ampliado para incluir, além do aspecto psicológico, físico, mental, também o social e espiritual. Ou seja, o indivíduo, ele é um complexo, ele é um ser multidimensional. Esse estudo que foi feito no Hospital de Chicago, por exemplo, com esses 101 pacientes, olha, mostrou que 76 pacientes cirúrgicos que iam submeter-se à cirurgia e 88 pacientes psiquiátricos, eles apresentaram 3 ou mais necessidades espirituais durante a internação. São evidências que mostram que os pacientes sentem, eles necessitam, eles desejam conversar com seus médicos sobre a religiosidade, ou seja, a espiritualidade que possam ajudar a vencer as suas dificuldades. Agora veremos esse segundo aspecto. Como nós devemos incluir a espiritualidade? Nós sabemos, vimos o porquê, e todos aqueles fatores são importantes. Então, é importante obter uma história espiritual de forma sensível e respeitosa. Então, esse como está ligado diretamente com isso aqui, ó, a história espiritual, certo? É essa história aqui que ela, ao ser feita, vai servir de base para orientar o profissional da saúde daí para frente, em qualquer momento que ele precise abordar a questão de espiritualidade sobre o paciente. As questões devem ser breves e levar apenas alguns minutos para ser feitas. Por quê? Geralmente as consultas são muito rápidas, dependendo do local e do tipo de patologia que está sendo abordado. Mas, quando você for fazer a história, colher a história do seu paciente, você vai dedicar um tempo breve. 2 minutos, 1, 2 ou 3 minutos, de acordo com alguns modelos de questionários que existem, que são práticos, rápidos e que absorvem, preenche esse terceiro item. As questões precisam ser fáceis de ser lembradas. Então, dentre muitos questionários, nós vamos citar aqui apenas um modelo, mas no livro que eu apresentei, existem diversos modelos e outras escolas apresentam alguns, e o próprio indivíduo também pode criar um modelo que seja prático para ele introduzir no seu serviço. Então, essas questões têm que ser fáceis, de ser lembradas, o questionário deve ser eficaz e ter um conteúdo apropriado, ou seja, você tem que ter foco nas informações que você quer colher, qual tipo de conhecimento que você quer extrair do seu paciente, e se você deve levar no máximo 3 minutos nisso daí, não vai interferir no tempo geral que você vai fazer uma consulta, para que você não leve tempo demais nessa história espiritual e perca tempo também na história social
inicial, na história clínica, nos sinais, nos sintomas e nos exames do seu paciente. E esta história espiritual, ela tem que ser breve até o momento em que o próprio médico comece a familiarizar-se com ela. É lógico que isso aqui não é uma regra, tem que durar 3 minutos. Não, você pode, de acordo com o caso, você pode fazer em 2 minutos, você pode levar até 5 minutos, vai depender da receptividade que você tiver com o seu paciente, vai depender do tipo de patologia que o paciente apresenta, vai depender da interação dessa relação médico-paciente, ou seja, existem outros fatores que podem fazer com que essa história seja apenas de alguns minutos. Mas, no meu entendimento, pelo menos os trabalhos que eu conheço, ela não deve jamais ultrapassar 5 minutos. No máximo 5 minutos, você consegue extrair muitas informações do seu paciente, certo? E o item 5 aí, deve-se focar nas crenças do paciente. Mais uma vez, chamando a questão para aquele aspecto. O que importa é descobrirmos no que o paciente acredita. O que é importante para ele. Porque se você foca naquilo dali, vai aumentar, fortalecer esta relação, essa empatia que existe, que vai existir entre você e o seu paciente. Um instrumento de pesquisa deve ter credibilidade. Isso significa o seguinte, que os questionários que você deve adotar tem que ser aqueles que sejam publicados em revistas, existem vários, que já sejam aplicados talvez em outros serviços e que reflitam um grau de credibilidade maior para o que você esteja apresentando. Isto não quer dizer que você adapte ao seu serviço. E aí, esse novo questionário pode até servir de modelo para você apresentar e publicar em outras revistas. A história espiritual. Então, aqui um modelo de 4 perguntas básicas que você pode utilizar, por exemplo, junto ao seu paciente, que você vai colher informações valiosas. Por exemplo, aqui, o paciente usa a religião ou a espiritualidade para ajudá-lo a lidar com a doença, ou isso é uma fonte de estresse? E como é que ele usa a sua religião ou a sua espiritualidade nesses momentos de dificuldade, de luta, de problemas, desafios que ele esteja enfrentando na vida, principalmente relacionado com a sua doença? O paciente é membro de uma comunidade de apoio espiritual? Essa pergunta é importante porque você vai ter um direcionamento para saber que tipo de perguntas você poderá fazer mais na frente, ou que tipo de recomendações você pode utilizar para o seu paciente. Aqui é onde entra a necessidade que você, de um médico, ter uma ampla formação sobre a vida e sobre as religiões, para que ele possa falar para o seu paciente algo que seja coerente com a sua crença. O paciente tem alguma questão ou preocupação sobre os problemas espirituais? Então, dependendo dessa resposta, nós vamos saber qual é o interesse que o paciente vai demonstrar, se você está lidando com espiritualidade, se ele quer que isso seja abordado, ou se ele não quer saber disso daí, ele quer apenas que você lá consulte o básico, o foco básico da sua doença, ou seja, você vai saber uma resposta de aceitação ou não. O paciente tem alguma crença espiritual que possa influenciar o tratamento médico? Esse último ponto, ele vai servir de orientação principal para aqueles casos mais polêmicos, como citei o caso de Testemunho de Jeová, ou algumas outras religiões que possam interferir com o tipo de alimentação que o paciente seja permitido ou não. Bem, nós vimos o porquê, vimos como, devo explicar. Então, quando é que o indivíduo vai incluir a espiritualidade? Aqui nós temos algumas características principais de quando a gente deve incluir a espiritualidade dentro daquela história espiritual que tem que se fazer. Se você está numa emergência de um pronto-socorro, por exemplo, e está atendendo um paciente politraumatizado, um paciente vítima de infarto, um paciente com crise de apendicite, ali não é o momento oportuno para você estar querendo colher uma história espiritual do paciente.
aquele momento é outro. Ali o médico tem que estar focado mais no problema físico do paciente do que necessariamente nessa história espiritual. Mais na frente, sim, pode esse momento surgir. Então, quais seriam os momentos mais propícios para que o profissional de saúde possa incluir uma história espiritual dentro da anamnese? Primeiro, quando se levanta o histórico inicial como parte da avaliação de um novo paciente. Quando você vai fazer toda aquela anamnese, toda aquela história, todo aquele procedimento de admissão de um paciente, a sua história da doença passada, a história da doença atual, uma história social, entendeu? Ali é o momento que você pode brevemente, de uma forma bem natural, que não cause constrangimento nenhum, colher uma história espiritual rápida e fazer parte do prontuário do paciente. Segundo, quando o paciente é admitido ao hospital por um novo problema ou exacerbação de um antigo, ou seja, um paciente que ele voltou para estar internado, mas ele está voltando por uma recidiva, ou então o problema antigo, esse problema antigo que piorou, ou então surgiu algo novo, ele está voltando para ser reinternado, você precisa refazer toda a história dele. Quando o paciente é admitido em uma casa de repouso ou outra instituição para tratamento de problemas crônicos. Porém, esse caso é importante porque, geralmente, os pacientes que vivenciam doenças crônicas, são aquelas doenças que vão levar muito tempo, esses são os pacientes mais sensíveis e mais abertos para se discutir a questão da espiritualidade na sua vida e no foco da sua doença. A grande maioria dos trabalhos, eles são realizados exatamente com esse grupo de pacientes. Outro ponto, quando o paciente é admitido na instituição para doentes incuráveis ou terminais. Então, a gente sabe que esta fase da vida, as fases que envolvem as doenças terminais, o paciente, ele tem uma nova visão sobre o mundo, sobre espiritualidade. A grande maioria dos trabalhos demonstram que, com o tempo, com a idade que o indivíduo vai ficando mais velho, que os assuntos relacionados à espiritualidade vão se tornando mais interessantes para ele, é um objeto de curiosidade, de prática e de vivência maior do que quando ele é mais jovem. Quando ele é mais jovem, ele está preocupado mais com a sua força de trabalho, com a sua realização profissional, com a sua conquista material para a sua vida ou algo dessa natureza. Mas o tempo passa, o indivíduo vai adquirindo maturidade psíquica, ele vai buscando descobrir novos conceitos e a espiritualidade se torna uma porta rica de oportunidade e de experiência para o seu envelhecimento. E se o indivíduo vivencia algo dessa natureza, uma doença incurável, ou se a pessoa não pode levar o seu tratamento, está vivenciando uma doença terminal, então este paciente, ele sempre estará mais aberto a vivenciar a espiritualidade. Um outro aspecto que pode ser durante uma visita de rotina de um paciente saudável. Se você não está vivenciando uma emergência, se é apenas uma consulta de rotina, uma visita em que o paciente tem tempo para fazer uma avaliação geral sobre o seu próprio estado de saúde, isso pode ser um momento também propício. E sempre que se tem que tomar decisões médicas que podem ser influenciadas por crenças religiosas. Aí, neste momento, é importante se colher mais informações sobre a história espiritual do paciente, porque a sua crença religiosa estará influenciando diretamente o tratamento médico e a sua recuperação da saúde. Então, vejam que existem momentos que são propícios para que se possa abordar a questão da espiritualidade. O que é que pode resultar, quer dizer, de uma avaliação espiritual? O que é que nós podemos esperar? Primeiro, uma avaliação espiritual vai afetar a habilidade do paciente em lidar com o problema. Ou seja, o paciente, ele pode, ao ser respeitado,
ao ser fortalecido, ao perceber que o médico ou profissional de saúde respeita a sua crença, ali vai lhe dar mais forças para que ele possa mobilizar os recursos internos, que hoje nós sabemos, através dos estudos da psiconeuroimunologia, que são muito importantes para que possa levar ao equilíbrio emocional, ao fortalecimento do sistema imunológico e levar a uma vida mais saudável e lutar contra a sua própria doença. Então, como consequência, vai melhorar a relação médico-paciente. Por quê? Porque fortalece a confiança. E nós sabemos que o pilar de uma relação médico-paciente saudável e forte é a confiança, que vai estabelecer entre o profissional de saúde e o seu paciente. Deve fortalecer também a obediência em relação ao tratamento por parte do paciente. Quando o paciente confia no seu médico, no seu profissional de saúde, ele é obediente em tudo que o médico disser. Então, se o profissional disser, faça desse jeito, siga essa rotina, tome dessa forma, ele vai seguir corretamente. A experiência nos demonstra isso daí, que o paciente, vou fazer porque meu médico recomendou que eu tenho que fazer dessa forma e eu confio nele. Então, ao fortalecer o sistema imunológico, diminui o custo da doença e aumenta a resposta do tratamento. Então, vai aí uma consequência positiva que resulta da avaliação espiritual. E, além de todos esses benefícios para o paciente, também gera benefício para o médico, como despertar o sentido da profissão, esse sentido humanitário que a maioria dos médicos, quando resolvem fazer o curso de medicina, não fazem apenas com a intenção de ganhar dinheiro ou de projeção pessoal ou profissional. Isso pode até surgir depois. No início, a pessoa está mais, digamos assim, estimulado por querer servir, por a causa humanitária, ou seja, o lado humano que o médico, que o estudante de medicina tem dentro dele quando ele está na faculdade, e que muitas vezes ele deixa que esse lado humano ele diminua um pouco e seja envolvido pela a vida moderna, pela disputa de mercado de trabalho, pelas disputas com plano de saúde, ou seja, medos de processos éticos, responsabilidade por sustentar a sua família, e assim vai. Então, muitas vezes, e quando você começa a entrar no mundo e na esfera espiritual do paciente, você também se sente envolvido por isso daí, e esse lado humanitário do médico, ele começa a, digamos assim, a reacender, a brotar de dentro do seu coração, porque ele começa a vivenciar isto como uma experiência muito positiva. Então, quais seriam ainda alguns cuidados que nós poderemos ter na questão da espiritualidade e na relação do médico e paciente? Então, enumeramos aqui algumas que devem ser observadas. Falta de seriedade com o tema religioso. Então, a gente tem que, quando abordar, realmente saber que o aspecto religioso para o paciente é importante. Pode ser que para o médico não seja, mas ele não pode simplesmente relegar aquilo ali como seja algo sem importância. Isso diminui a confiança que o paciente tenha com o seu profissional de saúde. Outro cuidado com o paciente não religioso. Como nós sabemos que o objetivo não é impor as crenças do médico, é se incentivar e apoiar a crença do paciente, se você pegar um paciente não religioso, então você não tem que abordar questões vinculadas à religião, nem à religiosidade, mas aí você vai buscar outros caminhos que são importantes, como, por exemplo, você vai tentar falar para ele o que é que você utiliza para superar as dificuldades na sua vida. Quais são os aspectos mais importantes que você pode, mentais que você utiliza? Pode ser apoio de amigos, pode ser um apoio da comunidade, pode ser a meditação, pode ser a leitura de um livro edificante, ou seja, o paciente não religioso, você vai usar um caminho diferente para alcançar o mesmo objetivo, que é fortalecer o que existe de melhor e mais positivo dentro dele.
Devemos ter cuidado com as atitudes fanáticas, entendeu? As atitudes fanáticas são consequências de uma fé cega, não raciocinada, de um fundamentalismo exacerbado, que nós temos que ter muito cuidado para não enveredar por esse caminho. Qualquer abordagem tem que ser sensata e no momento certo, como nós já vimos nos aspectos anteriores. E jamais devemos tratar a doença como uma punição. Embora algumas religiões coloquem esse aspecto, mas a gente tem que sempre desviar dessa visão. E que a doença seja uma punição, porque na realidade o indivíduo ele tem que crer no seu Deus, que seja um Deus de amor, que seja um Deus de bondade, que seja um Deus que ampare, e não um Deus que puna. Então, é importante a gente tentar desviar dessa visão. Se algum paciente, por acaso, tem essa visão, eu estou doente porque eu acho que eu estou sendo punido por determinada situação, então o médico, nesse momento, ele tem que ter muita habilidade para que ele possa não somente fortalecer essa ideia que passa a ser um pouco negativa na forma como ele vê a sua doença, mas ao mesmo tempo respeitar também a forma como ele acredita. E aí o feeling do médico, talvez no momento, é que vai direcionar como ele vai conduzir um caso desse aí, para poder unir a compreensão com o respeito, com a compaixão e, ao mesmo tempo, direcionar algumas palavras para que o paciente mobilize o que existe de melhor dentro dele para superar as dificuldades. Talvez você vai falar, mesmo que seja uma punição, mas existe também a possibilidade de se alterar isso aí por uma mudança de atitude. Ou seja, são orientações básicas que o profissional, na hora, deve buscar para auxiliar o seu paciente. Outros cuidados importantes. Colocações errôneas de religião e espiritualidade. Daí, como eu falei no início, o profissional de saúde tem que ter amplo conhecimento sobre as religiões e sobre a vida. Nós já falamos na última aula do mês passado, e nós podemos repetir aqui a diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade. Religião é a relação do indivíduo com a sociedade, ou seja, ele pertence a um determinado segmento religioso. Então, eu pertenço à religião, àquele conjunto de dogmas, daquela religião que me oferece um conjunto de dogmas, de regras, de leis, que eu me afinizo. Então, a religião é a relação do indivíduo com a sociedade. A religiosidade é como ele expressa essa relação, a sua religião. Então, ele frequenta uma vez por semana, ou ele não frequenta, ele faz parte de uma religiosidade intrínseca, eu acredito e vivencio as minhas práticas interiores, ou a minha religiosidade é extrínseca, eu tenho que frequentar os templos, as sinagogas e as casas religiosas. A minha religiosidade, ela é organizacional, ou seja, eu tenho que seguir todos os preceitos que a minha religião determina, ou ela é não organizacional, eu vivencio de uma forma íntima, interior, na minha casa, junto à minha família, no meu ambiente de trabalho, através de leituras ou algo dessa natureza. E espiritualidade, nós definimos lá no início, essa busca pessoal do indivíduo de encontrar o sentido da vida, o Deus interior que existe dentro dele, que essa proposta não está relacionada com nenhuma religião. Então, é importante o profissional de saúde saber essa diferença, que religião, relação dele com a sociedade. Religiosidade, relação dele consigo próprio. E espiritualidade, relação dele com Deus, com o Criador. Então, conhecer a relação do paciente com a religião. Outro cuidado, porque você nessa história espiritual, você pode descobrir como é que ele se relaciona dentro da religião dele, para que você possa estimular essa prática e fortalecer essa vivência. Apoiar a crença do paciente, não a do médico, nós já falamos isso e colocamos mais uma vez como cuidado, porque o ponto principal, apoiar aquilo que o paciente acredita. E outro cuidado importante, o envolvimento não pode ultrapassar o limite profissional. Ou seja, existem essas barreiras éticas, esses limites
que tem que ser respeitado e tem que ficar apenas no domínio da nossa profissão. Então, apenas para finalizar, alguns trabalhos aqui, que eu citei como ilustração, para a gente ver por que a saúde é importante. A saúde ela é afetada pela espiritualidade. Esse estudo com 800 pessoas envolvendo a fé religiosa concluiu, entre os diversos estudos que foram apresentados, o aumento do bem-estar, o indivíduo tem mais esperança, ou seja, vão mais à luta, vão lutar contra as dificuldades da vida e contra a sua própria doença, proporciona um nível mais alto de felicidade e otimismo, tem mais saúde mental e apoio social, menos depressão, ou seja, as pessoas que vivenciam a sua religiosidade, ele ou a sua espiritualidade tem menos depressão, menos medo da morte, porque a vida, para ele, adquire um novo sentido, ele amplia o conceito sobre a própria vida, e nos jovens eles são menos propensos à agressividade. Então, tem uma ação preventiva muito grande para o combate da violência, quando a gente consegue atuar junto à juventude dentro desses prefeitos da religiosidade. Esse trabalho feito aqui por esse pesquisador do Brasil, doutor Giancarlo Lucchetti, um dos maiores pesquisadores da Universidade de Juiz de Fora, junto com o Alexandre Moreira, ele avaliou a religiosidade e a qualidade de vida. Então, veja bem, a importância da religião da vida do paciente e a oração são indicadores de melhor qualidade de vida em idosos em reabilitação. Então, os religiosos refletiram nessa pesquisa que tem 62% melhor qualidade de vida. Como eu falei naquela época, durante essa nossa aula, os grandes trabalhos são realizados mais nessa terceira idade, ou seja, juntos mais os idosos, os pacientes que vivenciam de doenças duráveis, as doenças crônicas, são mais perceptivos e mais abertos à influência do conhecimento, não é influência, ou seja, abordar o tema da espiritualidade. Então, existem inúmeros trabalhos nesta área que são importantes. A influência da prece e da devoção religiosa entre adultos e idosos, isso aqui também mostrou disposição de ânimo superior, satisfação com a vida, menos agitação e menos solidão, equilíbrio emocional, gerando bem-estar, e força interior para lidar com as lutas, com as tensões, com as pressões psicossociais que existem na vida cotidiana. Esse outro estudo, com 7.000 pacientes, é um estudo bem longo, concluiu que a atividade religiosa 1 a 2 vezes por semana. Isso aqui se chama o quê? Atividade religiosa, é religiosidade. Tem 60% de chance de viver 6 anos a mais do que em outros indivíduos cardiopatas. Ou seja, essa pesquisa ela foi comparada com a mesma pesquisa entre o indivíduo que fuma e os não fumantes. Os não fumantes têm uma sobrevida de 6 anos a mais em cima daqueles que fumam. Então, o indivíduo que vivencia a sua religiosidade 1 ou 2 vezes por semana também tem uma perspectiva de viver 6 anos a mais do que outros indivíduos cardiopatas. Existem muitos estudos positivos relacionados ao sistema imunológico, mortalidade, sobrevida, morbidade, pressão arterial. O ponto negativo da pesquisa, sobrepeso, o único achado negativo. Isso daqui nós não podemos considerar necessariamente que seja para toda a humanidade, porque nós sabemos que a sociedade americana ela tem um nível dela de sobrepeso superior às outras sociedades. E como essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, o sobrepeso lá foi esse achado muito interessante, negativo, considerado negativo. Menor número de internações e menor custo do governo. Agora, esses dois aspectos aqui são importantes, porque as pessoas que vivenciam a sua religiosidade, que cultivam a espiritualidade, adoecem menos. E quando adoecem, se recuperam mais rápidos. Então, é uma questão de saúde pública, porque vão ocupar menos leitos nos hospitais, menos consultórios e vai ter um menor gasto público diante dessa situação, ok? Então, gente, terminamos aqui a nossa explanação.